A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos falar da palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que diz dessa forma: E naquele dia, sendo já tarde, disse: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se tem uma coisa que a gente sabe nessa vida, é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem poder para mudar situações que iam acontecer na nossa vida. Deus tem poder de mudar. Deus tem poder de mudar. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês. Acredito que com muitas pessoas já, que Deus falou que iria acontecer tal coisa, mas Deus ia livrar. Deus vai dar um livramento. Iria acontecer um acidente, por exemplo. Deus dá o livramento, ou seja, isso aconteceria, mas o Senhor interviu, o Senhor livrou para que isso não acontecesse na sua vida. Muitas vezes eu tive livramentos, né? Deus usou seus servos para falar para mim que estava me livrando. E eu recebi o livramento. A gente vê que Jesus falou para eles passar para outra margem. E eles foram, mas aí no meio do caminho houve um temporal e os discípulos ficaram amedrontados. Mas Jesus já sabia que isso aconteceria. Jesus já sabia, porque qualquer coisa que for acontecer, Deus, ele já sabe, ele já tem o controle. E às vezes a gente entra em desespero, como se Deus tivesse perdido o controle. A gente às vezes fica amedrontado, perturbado. Os discípulos, eles ficaram, eles acharam como se eles fossem perecer. Eles esqueceram, é como se eles esquecessem que Jesus é poderoso, que Jesus está no barco. Não faz sentido algum o barco se afundar, não faz sentido algum o temporal ser mais forte do que o poder de Deus. Não faz nenhum sentido. Eles ficaram desesperados, mas o Senhor já tinha o poder para acalmar aquilo. Mas eles fizeram algo que eles deveriam realmente fazer. Eles clamaram ao Senhor, eles foram até o Senhor, e dessa forma a gente também tem que fazer. A situação tá difícil, a gente tá em desespero, não é fazer com as nossas próprias mãos, é a gente também ir ao encontro do Senhor, é a gente também pedir que o Senhor venha nos ajudar. Eles falaram: não te importa que nós pereçamos? Eles estavam pensando que o pior já ia acontecer na vida deles. E ali o Senhor apenas falou para aquele temporal se aquietar, e se aquietou na mesma hora. O que você tem feito diante das situações difíceis que surgem na sua vida? Você também tem clamado ao Senhor? Você tem que clamar ao Senhor, você tem que ir. Saiba que o Senhor ele vai te socorrer. Não é você ficar amedrontado, perturbado, é você ir ao encontro do Senhor, que Ele vai te ajudar. Confia no Senhor, descansa no Senhor, que Ele é poderoso. Ele é poderoso para te socorrer e tirar dessa situação. Olha só o que Jesus falou: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu confesso que muitas vezes o Senhor falou comigo nessa parte, porque muitas vezes o medo foi mais forte do que minha fé. E então, talvez na sua vida também o medo talvez foi mais forte que a sua fé. E o Senhor diz a nós: porque sois tímidos, ainda não tens fé? Quando Jesus fala ainda tens fé, nos faz a pensar sobre o que o Senhor fez nas nossas vidas.
quantos milagres ele fez, quantas vezes a gente achou que era o nosso fim, mas ele esteve ali e ele nos socorreu. E a gente ainda não tem fé, depois de ver tudo que o Senhor fez na nossa vida, a gente ainda tá sem fé. Então nos faz a refletir sobre isso. Reflita tudo que o Senhor fez na sua vida e você ainda não tá com fé. Você ainda se apavora. Às vezes é a mesma situação que você passou lá atrás e mesmo assim você fica amedrontado, perturbado. Às vezes pode ser uma situação de dívida, a mesma situação que você passou lá atrás, você teve medo, mas o Senhor te socorreu, você está passando de novo isso. Você de novo fica com medo, sendo que o Senhor já operou no passado, ele vai operar de novo. Então que a gente venha descansar, em nome de Jesus Cristo. E essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, sempre acompanhe aqui o canal, que eu sempre estou trazendo aqui vídeos para vocês, para edificar a fé de vocês. Que Deus abençoe a todos.